Shalom, bom dia! Como vocês estão? Ótimo dia para nós. Hoje vamos começar a leitura do capítulo 13 de Levítico e já vi aqui que é o capítulo mais longo desse livro. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Pegue aí, então o seu marca-texto, sua caneta, sua Bíblia, um caderninho se quiser anotar as dúvidas, o que estamos aprendendo com o livro, com o capítulo. Fique à vontade. Vamos orar para darmos início? Então vamos. Pai, nós queremos agradecer por esse dia, agradecer pelo teu cuidado, agradecer pela tua proteção, por termos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Obrigada por saber que os teus anjos estão acampados ao nosso redor, que nunca estaremos sozinhos. O Senhor nos prometeu que estará conosco todos os dias e isso é nossa segurança. Obrigada por isso, Pai. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua graça que se renova, pelo teu perdão. Ah, Deus, nós te amamos, te adoramos pelo que tu és, pelo que já fez por nós. Seja entronizado aqui agora em nosso meio, seja exaltado, Pai. Espírito Santo de Deus, tens liberdade para agir em nossas vidas, em nós e através de nós. Que cada um, Senhor, possa ser impactado por Ti, te sentir e dar liberdade para o Teu fluir e o Teu agir. Fala aos nossos corações, Senhor, que possamos absorver e aprender com cada versículo que lermos, com cada capítulo que nos aprofundarmos e com a ajuda do Teu Espírito, Pai, que o Senhor possa no tempo certo, o que for preciso lembrarmos, traga à nossa memória, Senhor, porque o nosso desejo aqui é absorver, é aprender mesmo e não apenas ler por ler. O nosso desejo é que venhamos a aprender, a absorver tudo que o Senhor deixou para nós, porque nós não queremos perecer. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Levítico, capítulo 13, diz assim para nós. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, um tumor ou uma mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e se os pelos da mancha se tornaram brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas, se a mancha for branca e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que ela está pura. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Vou sublinhar isso aqui, gente. Quando alguém
tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Versículo 10. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco, e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. E se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Puro, o sacerdote declarará puro. 14. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Eita, que isso aqui é uma chave, gente. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Eu sinto aqui até mesmo como o Senhor falando conosco quanto a doenças emocionais, sabe? Versículo 16. Mas, quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou, e ali aparecer no lugar um lugar inchado e branco, ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. E é um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Quietinho, filho. Gente, hoje eu tenho a companhia do meu filho aqui. Estou pedindo para ele fazer um silêncio. Henry, por favor, meu amor, fica sentadinho. Versículo 24. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor estar clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará e se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa e o sacerdote vai declarar que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou e continua como estava e a sua cor estar clara, então é uma inchação causada pela queimadura.
Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Já vimos aqui ferida de furúnculo, queimadura. E a primeira aqui, qual foi mais? Uma ferida aberta. Versículo 29. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença da pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, se não houver nela cabelos escuros, então ela mandará a pessoa ficar no isolamento por 7 dias. Versículo 32. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. Olha só. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias. E no 7º dia vai examinar novamente a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote vai declarar que a pessoa está pura. Ela vai lavar a roupa que estiver vestindo e vai estar pura. Mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. E se ele verificar que de fato a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados e a pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote vai declarar isso, que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Então, manchas brancas, doença da pele na cabeça e no queixo, queimadura. Deixa eu marcar, vou sublinhar todas as doenças que estão falando. Doença contagiosa da pele. Uma ferida aberta. Furúnculo. Vamos lá. Versículo 39. O sacerdote examinará a pessoa se tiver manchas brancas na pele. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância. Então a pessoa está pura. Se um homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não é impuro. Olha, até sobre isso. Perder cabelos na parte de trás da cabeça ou na parte da frente. Mas, se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor de rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e, se descobrir uma mancha rosa como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que ele está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, essa pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento.
Meu Deus, gente, que triste e que humilhante, né? Imaginar o fato da pessoa que está doente ter que espalhar para todos, impuro, impuro, tipo assim, ó, tá passando aqui, então saem de perto, não fique perto de mim. Triste, né? Mas era, conforme a época, o possível e o necessário para que não contaminasse os demais, visto que eles moravam como tribos, né? Juntos ali, entre as tendas perto. Então era preciso que tivessem situações e determinadas leis para que não proliferasse, né, a doença. Versículo 47. Quando aparecer mofo, olha, até sobre as roupas, numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, e se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. Olha só. O sacerdote vai examinar o objeto mofado e vai colocar durante 7 dias num lugar separado. E no 7º dia ele vai examinar essa mancha. Se ela estiver espalhada, então o mofo é um mofo contagioso. E essa roupa, ou esse tecido, ou o couro, ou o objeto feito de couro estará impuro e o sacerdote vai queimá-lo. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, o tecido, o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então o mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois vai examinar o objeto outra vez e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisará ser queimado. É um mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. E se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e aí estará puro. Versículo 59 e o último do capítulo 13. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Pai, obrigada pelo acesso à Tua Palavra, por termos a oportunidade de ler, aprender, ter o conhecimento de que naquela época existiam leis para saber o que era impuro, o que era puro, tanto nas pessoas quanto nos tecidos, objetos. Obrigada, Senhor, porque é uma oportunidade para nós nos aprofundarmos nas Escrituras, seja para aprender com os apóstolos, seja para aprender com os primeiros aqui no início, seja para aprender com as leis, enfim. Obrigada por esta oportunidade. Nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu não sabia de muito conteúdo aqui, gente. Ter esse entendimento é interessante, né? Para a gente poder, seja lá quando, como, sabermos. Afinal, são os primeiros, né? E nós precisamos ter esse conhecimento. Quem não gosta? E agora vamos ver qual é o comentário
que nós temos aqui, como eu falei, né, da nossa ferramenta que nos ajuda muito para absorver e aprender tudo que nós temos lido. E está assim para nós: transparência para a cura. Esconder o pecado ou a dor impede a purificação. A pessoa com suspeita de lepra não se escondia, ela ia até o sacerdote. A cura começa quando paramos de esconder nossas feridas. Uau! Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando levamos as nossas manchas, ou seja, nossos pecados, os nossos traumas, os nossos erros, as nossas falhas, entregamos a Ele, o processo da restauração começa em nós. O que você esconde te domina. E o que você expõe, Deus cura. Aleluia! O que você esconde, não tem como o Senhor agir. Você precisa expor a Ele para que Ele traga a cura. Embora o impuro ficasse fora do arraial, o objetivo era que o mal não contaminasse os outros. O que eu falei no início. Por mais que a gente imaginasse uma cena triste e de um certo modo deixava a pessoa doente constrangida, porque ela precisava dizer a todos que era impuro, era a forma para que o mal, a doença, a situação não contaminasse os demais. Os limites de Deus servem para proteger a comunidade. Às vezes nós precisamos nos afastar de certas situações ou ambientes para que a nossa lepra emocional ou espiritual não contamine quem amamos. Meu Deus! O isolamento aqui em Levítico não era um castigo eterno, mas era um tempo de observação para a volta triunfante. Uau! Um tempo de observação para uma volta triunfante. No final do capítulo, dos versículos 47 ao 59, Deus fala sobre o mofo nas roupas. O pecado ou a negatividade podem contaminar até o que possuímos e o ambiente onde vivemos. Jesus. Às vezes precisamos lavar ou até queimar certos hábitos e objetos que trazem lembranças ou influências ruins para dentro da nossa casa. É isso. E a frase para nós: não tenha medo de mostrar as suas feridas para aquele que pode curá-las. Não tenha medo de mostrar as suas feridas para aquele que pode curá-las. A mancha que você expõe hoje é o testemunho de purificação que você contará amanhã. A mancha que você expõe hoje é o testemunho de purificação que você contará amanhã. Aleluia! Glória a Deus! Cremos nisso, né? E agora, último passo do nosso momento juntos aqui. Hoje, o capítulo 40 do nosso livro Eu Vou Sair Desse Deserto. Uma parte para compartilhar com vocês. Diz assim o título: No Mesmo Lugar. O versículo de referência para nós está em Isaías 61, versículo 7. E a frase... Desculpa, gente. E a frase usada, né, para esse capítulo é: qual foi o lugar da sua vergonha? Pois é ali que será estabelecida a honra. E diz assim para nós: assim como o sacrifício antigo que encobria as falhas do ofertante, Jesus nos cobre com a sua perfeição. Ele se ofereceu em nosso lugar e agora Deus olha para nós através da obra consumada de Cristo. Enxergando não nossos erros, mas o sacrifício perfeito que nos redime.
Isso significa que, apesar das nossas limitações, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que a nossa vergonha foi removida e trocada pela honra de sermos chamados filhos e filhas dele. Glória a Deus. Portanto, confie que o lugar da sua maior dor será transformado pelo poder do Senhor. É justamente ali onde as lágrimas escorreram e as esperanças pareceram se esvaziar, se esvair. É ali que Deus vai manifestar a sua glória de forma ainda mais intensa. Continue marchando com fé, porque o mesmo Deus que viu suas dificuldades também planejou a sua vitória. Glória a Deus! E Ele não falha. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Conforme vocês forem absorvendo, lendo o capítulo, os comentários nossos aqui, traz para nós o seu entendimento, compartilha comigo, compartilha conosco, lá no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo nos comentários do vídeo no YouTube. Compartilhe com outras pessoas a oportunidade de estarem conosco também, desfrutando desse momento, dessa oportunidade de lermos a palavra do Senhor. Deus abençoe você. Amanhã estaremos juntos novamente, às 6 horas aqui, para a leitura do próximo capítulo 14. E vamos ver juntos o que o Senhor tem para nós. Como eu sempre digo, eu estou aprendendo com vocês. Eu leio o capítulo aqui, juntamente com vocês. E vou absorvendo aqui na hora os comentários, o que o Espírito Santo de Deus revela para nós. Eu não preparo nada antes porque eu não estou aqui para ensiná-los. Nós estamos aprendendo juntos. Quando eu leio e compartilho aqui na live a leitura, é para que juntos nós venhamos a absorver aqui o que o Senhor tem para nós. Por isso que eu falo para que compartilhe com outros, para que a gente traga mais pessoas que queiram aprender junto com a gente. E é isso, vamos avançando no Senhor. Deus te abençoe e amanhã estaremos juntos se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo!